Oi, meus amigos, que bom que vocês estão aqui de novo para o nosso encontro com a Palavra de Deus. Hoje eu quero mandar um beijo muito especial para Bernadette e para o Helmut, que tem me acompanhado com tanto carinho aqui no canal. Um beijo para vocês. Olha só, hoje eu quero falar com você sobre o perigo do depois. Às vezes na nossa vida a gente sabe que precisa fazer alguma coisa, mas a gente vai ali empurrando com a barriga, vai adiando, vai deixando para amanhã, e isso pode ser muito perigoso. Então, se você tem deixado muita coisa importante de lado, achando que amanhã, ou no mês que vem, ou no ano que vem vai ser o tempo ideal, o tempo perfeito para você realizar tudo isso, então cuidado, porque amanhã pode ser tarde demais. Então vem pra cá. Hoje eu separei um texto que está no livro de Tiago, lá no capítulo 4, no versículo 14, que diz assim, olha só, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se esvai e depois se dissipa. Muita gente acha que quando a gente fala da morte, da brevidade da nossa vida, da incerteza quanto ao nosso amanhã, muita gente acha que isso é para amedrontar, que é para assustar, que é para desmotivar. Mas na verdade o único objetivo é alertar, é tirar a pessoa da letargia, é acordar a pessoa de um sono espiritual, que pode ser muito perigoso. É por isso que poucas pessoas pensam na morte. Aliás, tem muita gente que não quer nem ouvir falar dela. E aí, elas vão vivendo as suas vidas como se a vida fosse para sempre. Então, como a gente não quer nem pensar no dia da nossa partida, a gente vai fazendo planos e mais planos e mais planos para o futuro. E isso é normal, fazer planos é normal, é importante. A gente precisa planejar, mas o que a gente precisa entender é que apesar dos nossos planos, a vontade soberana de Deus, ela sempre vai prevalecer sobre esses planos. Ou seja, nem sempre o que eu planejei vai acontecer do jeito que eu planejei. E é aí que a gente se lembra então do texto de Provérbios, está lá no capítulo 16, verso 9, que fala exatamente isso. Diz assim que o coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor, ela vem da boca de Deus. Ou seja, eu posso e eu devo fazer planos, mas só Deus pode confirmar ou não cada um deles, porque só Deus sabe se esses planos vão me abençoar ou se não vão me abençoar. Então, se os meus planos não estão nos planos de Deus, eu posso então ser surpreendido com situações ou com imprevistos que vão mudar então todo o meu roteiro. Você já viu alguém dizer assim? Estava tudo certo para eu me casar com fulano. Nosso casamento já estava marcado para o ano que vem. Mas, de repente, ele perdeu o emprego e tudo mudou e a gente não se casou. Mas o mais interessante é que a gente nunca conta com esses imprevistos. A gente planeja sem ter a menor noção de que de repente tudo isso pode mudar. Tudo aquilo que a gente planejou pode de repente mudar. E a Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 27, no verso 1, diz assim pra gente, não fique se gabando do dia de amanhã, porque você não sabe o que este ou aquele dia poderá te trazer. Comigo é assim também. Quantas e quantas vezes os meus planos já foram mudados por Deus? Quantas e quantas vezes o Senhor simplesmente alterou o script da minha história e eu tive que mudar de rumo, eu tive que mudar de rota. Há mais ou menos 2 anos eu vivi uma experiência que eu vou contar para vocês aqui agora. Eu acordei num belo dia, cheia de planos, cheia de atividades para fazer. Eu tinha muita coisa para fazer e eu achava que aquelas 24 horas nem seriam suficientes para eu fazer, para eu realizar aquilo tudo que eu precisava fazer. E eu fui relacionando então aquele monte de atividades para aquele dia, sem saber o que estava me aguardando. Então, eu comecei a cumprir o meu roteiro de atividades, mas aos poucos eu fui sentindo um mal-estar, uma sensação ruim no corpo. E ali os meus planos começaram então a ficar em segundo plano, porque tinha algo mais importante que eu precisava cuidar naquele momento, que era a minha saúde. A minha saúde começou a precisar de atenção. De repente, então, tudo começou a mudar.
Então eu fui ficando sem força, sem ânimo para fazer nada. E olha que eu tinha planejado muita coisa para aquele dia. E ali apareceu uma febre que não baixava de jeito nenhum. Então eu tomei um antitérmico, mas nada baixava aquela febre que já estava em 39. Aí o meu marido disse que eu teria que ir para o hospital, mas eu estava tão fraca, tão indisposta, que eu insisti em ficar em casa, eu só queria ficar deitada. Na verdade, eu queria esperar até o dia seguinte para ver se aquele quadro mudava, para ver se eu melhorava. Mas graças a Deus que o meu marido insistiu tanto que eu resolvi ir. E é engraçado que quando eu saí de casa, eu pensei assim, eu vou deixar essa cama sem arrumar mesmo, porque eu só vou ali no hospital, o médico vai me olhar, vai me passar um remédio e eu já volto para casa. Esses eram os meus planos, mas o Senhor, Ele tinha planos diferentes para mim. O Senhor estava ali naquele momento mudando aquele script, mudando os planos que eu tinha feito para aquele dia, para aqueles próximos dias. E aqui eu me lembro do que o Senhor falou por meio do profeta Jeremias. Ele disse assim, eu é que sei que planos eu tenho para você, planos de te fazer prosperar e não para te causar nenhum mal, não para te causar nenhum dano. Está lá em Jeremias 29:11. E aqui fica uma dica para você. Todas as vezes que o Senhor entrar em cena na nossa história e mudar o nosso roteiro, é porque Ele tem planos melhores e maiores para nós. Às vezes a gente não entende isso na hora, mas depois a gente vai compreender. Então, quando eu cheguei na triagem do hospital, a enfermeira mediu a minha pressão e fez um semblante muito estranho. Ela disse assim, engraçado, a sua pressão está muito baixa. Mas eu não me impressionei muito porque a minha pressão ela sempre foi um pouco mais baixa mesmo. Então ela disse assim, peraí, eu vou pegar um outro aparelho para checar, para ver se está certo mesmo. Aí ela pegou um outro aparelho, mediu de novo, mas o resultado foi o mesmo. A minha pressão naquele momento ali estava em 7 e eu estava cada vez mais prostrada, mais sem forças. Então ela rapidamente me encaminhou para um biombo ali dentro mesmo do pronto-socorro e chamou um médico de plantão que começou então a fazer um protocolo de sepse para ver em que grau de infecção o meu organismo estava enfrentando. Nesse momento, então, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. E eu tive a certeza disso quando eu olhei para o meu marido e para minha filha. Eles estavam com um semblante extremamente preocupado. Eles até tentaram disfarçar, mas como eu conheço muito bem os dois, então eu percebi que eles sabiam de alguma coisa que eu não sabia. Então o médico me levou para fazer uma tomografia computadorizada e depois que ele recebeu o laudo dessa tomografia, ele me disse assim, você não vai poder voltar para casa agora, você vai ficar internada aqui. E eu pensei assim, mas eu deixei tanta coisa em casa para fazer, eu preciso voltar para casa. O pior foi quando o médico disse assim, você vai ficar internada na UTI, porque você está com uma doença inflamatória intestinal e vai precisar de muitos e de maiores cuidados, né? Então, eu não sei com vocês, mas quando a gente ouve falar que alguém ou que a gente vai ter que ir para a UTI, a gente logo pensa o quê? A gente pensa assim, é grave. Mas como o médico queria, então, me tranquilizar, ele disse que eu não precisava me preocupar, porque tudo ia ficar bem. Mas eu não conseguia parar de pensar que era alguma coisa grave, que talvez eu nem voltasse mais para casa. Então parece que nessas horas a gente perde o rumo e mais do que nunca ali eu precisava da minha fé em Deus. Eu precisava manter a minha esperança viva para acreditar que realmente tudo ia ficar bem, como o médico falou para mim. Então eu fui internada na UTI e comecei a orar para que Deus me curasse e me levasse de volta para casa o mais rápido possível. Mas naquela noite, por volta ali das 3 horas da madrugada, eu estava meio sonolenta ainda e eu vi que começou a entrar muita gente no biombo que eu estava internada. Então era um médico e mais 2 enfermeiros. Então eu fiquei muito preocupada porque eu vi aquela movimentação ali dentro do biombo em que eu estava internada e eles se movimentando e eu sem saber o que estava acontecendo. E aí o médico disse para mim assim, olha, nós vamos precisar fazer um PIC, que é uma espécie de catéter, porque eles precisavam levar uma substância chamada noradrenalina para o meu coração,
para que a minha pressão subisse, porque ela já tinha chegado a 6 e os meus batimentos cardíacos eles estavam diminuindo cada vez mais. Naquela hora, então eu fiquei muito assustada. Eu só conseguia pensar que eu estava realmente indo embora. Então ali naquele momento eu me lembrei da oração que Davi fez quando ele estava vivendo um momento de muita angústia. Ele disse assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele na hora se lembra: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E eu me lembrei também do que ele disse em outro momento de profunda angústia. Ele falou: o Senhor é o meu socorro bem presente no momento da tribulação. Então eu me agarrei a essa oração. O Senhor é o meu socorro bem presente no momento da angústia, no momento da tribulação. E enquanto o médico e os enfermeiros estavam ali fazendo todo o procedimento para colocar aquele pique, começou então a passar um filme muito rápido na minha mente sobre a minha caminhada até ali. Foi como se eu revivesse então algumas cenas da minha história de novo. E eu me lembrei de muita coisa que eu já tinha vivido e de muita coisa que eu tinha planejado para viver ainda no futuro. E enquanto esse filme passava na minha cabeça, eu tive a nítida sensação de que talvez não houvesse mais amanhã para mim. Foi aí que eu pedi perdão a Deus por todas as vezes que eu magoei o coração dele e por todas as vezes também que eu magoei o coração das pessoas. E naquele instante o Senhor falou claramente ao meu coração assim: filha, a sua vida está nas minhas mãos. E depois de ouvir isso do Senhor, o meu coração se encheu de paz, porque eu pensei assim: eu estou em boas mãos, eu estou nas melhores mãos. Eu tive a certeza de que nas mãos do Senhor eu estava segura, seja qual fosse a decisão que Ele tomasse a meu respeito, porque o Senhor é quem tira a vida, mas é Ele também que a dá. E essa também foi uma oração de Ana, mãe do profeta Samuel, e está lá em 1 Samuel 2,6. Então, a minha vida estava nas mãos dele. Se ele decidisse me manter, ele me manteria. Se ele decidisse me levar, ele me levaria. Então eu orei a Deus assim: Pai, eu sei que o Senhor é o dono de tudo, o dono da vida, é o dono da minha vida. Então, Pai, me socorre nesse momento de angústia. E se for da tua vontade, me dá mais uma chance. A minha vida está nas tuas mãos. Essa foi a oração que eu fiz ali naquele momento. E quem já viveu uma experiência de ficar entre a vida e a morte, sabe que então tudo começa a se relativizar. O banheiro sujo já não tem mais importância, a cama sem arrumar não incomoda mais, a toalha molhada em cima da cama já não tem mais a menor importância. O boleto que já venceu há 1 mês não tira mais o sono. A briga com aquele amigo por causa de uma bobagem, por causa de uma divergência de opinião, já não faz mais o menor sentido. O que eu sei é que a gente passa a enxergar todas essas coisas, todos esses problemas, sob uma nova perspectiva, com um novo olhar. Parece que diante da possibilidade de se despedir da vida, tudo fica tão pequeno, tudo fica tão sem valor. Diante da possibilidade de não voltar mais para casa, diante da possibilidade de não ver mais o seu filho, de não ver mais o seu marido, de não ver mais a sua esposa, diante da possibilidade de não concluir os projetos que a gente começou, diante da possibilidade de não poder se despedir dos seus pais, dos seus irmãos, todos esses problemas desaparecem, porque tudo o que importa é entregar a nossa vida nas mãos de Deus e confiar que Ele, o dono da vida, é quem está no controle de todas as coisas, é quem está no controle de tudo. Então, depois de receber essa noradrenalina, eu fiquei em observação o tempo todo, os meus batimentos cardíacos estavam sendo monitorados o tempo todo, e enquanto a minha pressão não voltava ao normal, eu só conseguia pedir a Deus mais uma chance, mais uma chance. E o Senhor me deu. Então, graças a Deus, depois de 3 longos dias naquela UTI, a minha pressão se estabilizou e eu pude glorificar a Deus pelas suas misericórdias que se renovam todos os dias, a cada manhã, nas nossas vidas. Deus é muito bom.
Vocês se lembram do rei Ezequias, quando ele ficou muito doente, diz a Bíblia que era uma enfermidade mortal. Então Deus mandou que o profeta Isaías fosse até ele para dar o seguinte recado: Rei Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E diz a palavra que esse rei, então, quando recebeu essa notícia, ele chorou profundamente. Ele se humilhou diante de Deus e pediu a Deus mais uma chance. Então o Senhor ouviu a oração desse rei, viu as lágrimas dele, a sinceridade do coração dele e concedeu a esse rei mais 15 anos de vida. Esse texto está em Isaías 38, de 1 a 5. Mas aqui a questão é a seguinte: mais uma chance para quê? Para a gente continuar vivendo do mesmo jeito que a gente vivia? Para a gente continuar cometendo os mesmos erros? Para a gente continuar vivendo da forma egoísta, pensando só em nós mesmos? O que a gente vai fazer então com essa nova chance, com essa nova oportunidade? Essa é a grande questão. O meu marido gosta de dizer que todos nós estamos com uma senha nas nossas mãos e que de repente essa senha pode ser chamada. E a pergunta que a gente precisa se fazer então o tempo todo é a seguinte: como é que está a minha vida? O que é que eu tenho feito com essa única vida que Deus me deu? Será que está valendo a pena Deus investir em mim? Ou será que Ele está só desperdiçando tempo e recursos com quem não está nem aí, com quem não está disposto a produzir frutos? A minha amiga Ivete, ela sempre diz assim: nós estamos vivendo os minutos finais desse grande espetáculo. Então não há mais lugar para rancor, não cabe mais divisão, não cabe mais orgulho, arrogância, não cabe mais mimimi. A gente não tem mais tempo para desavenças, para brigas bobas que começam às vezes do nada e vão se arrastando sem motivo nenhum. A gente não tem mais tempo para correr atrás do vento. Então a gente precisa parar de ser tão durão, tão durona, aquele que nunca dá o braço a torcer, aquele que sempre tem razão, aquele que nunca cede em nada, aquele que sempre tem todas as respostas para tudo, aquele que sempre tem a última palavra na discussão. E tem uma frase muito interessante que diz assim: eu não quero ter razão, eu quero é ser feliz. Então o que é melhor? Discutir para provar que a gente está certo ou simplesmente relevar e viver em paz? Na minha vida eu tenho um lema, que na verdade é um texto bíblico, né? Que diz assim, que no que depender de mim, eu quero ter paz com todos. Isso está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 18. Então, eu preciso ser melhor hoje. Agora, eu preciso perdoar hoje, eu preciso curtir os meus filhos, os meus amigos hoje, eu preciso valorizar a minha família, o meu marido, a sua esposa hoje, eu preciso cuidar da minha saúde, fazer um exercício físico hoje, agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Eu conheço pessoas que dizem assim: eu preciso trabalhar muito, economizar, juntar tudo o que eu puder, para depois que eu me aposentar, eu poder desfrutar então de tudo aquilo que eu consegui guardar. Será que vai desfrutar mesmo? Será que vai viver até lá? E aqui eu volto para o texto lá de Provérbios 27:1, que diz assim: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele te trará. A gente não sabe do dia de amanhã. Você se lembra da parábola do rico insensato? Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, de 16 a 21. Diz que o campo daquele homem tinha produzido em abundância, mas ele não tinha lugar para guardar tudo aquilo que ele produziu. Então ele teve uma ideia, ele resolveu derrubar aqueles celeiros que ele tinha para construir outros maiores, para então poder guardar toda aquela produção, porque assim ele estaria garantido, ele estaria suprido por muitos anos e ele poderia descansar. Esses eram os planos dele, mas Deus diz para ele assim: louco, em algumas versões insensato, esta noite ainda te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Para quem vai ficar tudo isso? Ou seja, quem iria usufruir de todo o trabalho dele? Quem iria usufruir de tudo
tudo aquilo que ele juntou, de tudo aquilo que ele guardou, de tudo aquilo que ele economizou a vida inteira. Para que tanto cansaço? Para que tanta privação? Para que tanto esforço se ele mesmo não ia poder usufruir de nada daquilo que ele guardou? E aqui eu quero deixar também um recadinho para os jovens. Eu tenho ouvido muitos jovens dizendo assim: tia, eu tô de boa, não se preocupa comigo. Eu sou muito jovem para esse papo de Jesus, tá ligado? Eu tenho uma vida inteira pela frente. Quando eu for mais velho, depois que eu já tiver aproveitado bem a vida e depois que eu já tiver aproveitado tudo que eu tiver que aproveitar, então, aí eu vou sossegar, aí então eu vou pensar em me aproximar mais de Deus, em ler a Bíblia, ir para a igreja. E aí, quem sabe, eu me aproximo mais de Deus. Tem uma canção dos anos 80, muito conhecida, que diz assim: todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Na verdade, esse cantor talentoso, ele morreu ainda jovem e não pôde desfrutar de todo o tempo do mundo como ele cantou nessa canção. Ele morreu ainda jovem e com certeza muitos planos dele, muitos projetos dele ficaram inacabados. O dia então é hoje, o tempo é agora. Eu preciso me achegar a Deus enquanto há tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Tem um texto no livro do profeta Isaías que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Está lá em Isaías 55:6. Esse texto, então, ele mostra que existe uma janela de oportunidade, mas que essa janela pode ser fechada a qualquer momento. A minha quase se fechou. Muitas pessoas estão vivendo as suas vidas como se fossem viver para sempre, ou então achando que tem todo o tempo do mundo, como a gente falou. Mas qual a garantia disso? Então, já que a gente não tem o controle sobre a duração da nossa vida, a gente precisa então fazer boas escolhas hoje. A gente precisa tomar boas decisões hoje. E a melhor decisão que eu posso tomar é buscar o Senhor enquanto eu posso encontrá-lo, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser muito tarde para você ter um encontro com o seu Criador. Amanhã pode ser muito tarde para você dizer que ama alguém, para você dizer que perdoa alguém, para você pedir desculpas, para você dizer que quer tentar de novo, para você oferecer flores, para você tomar aquele sorvete que você está com vontade de tomar há muito tempo, mas ainda não foi, para você visitar o seu amigo no hospital, para você oferecer ajuda para alguém. Então, não deixe para amanhã o seu sorriso, o seu abraço, o seu carinho, a sua ajuda. Não deixe para abrir o seu coração só amanhã, porque Jesus está dizendo agora, para mim e para você: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei em sua casa, eu entrarei no seu coração, na sua vida, e cearei com você e você comigo. Está lá em Apocalipse 3:20. Então, abra a porta do seu coração hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Amém? Você gostou dessa mensagem? Então compartilhe, dê o seu like e não deixe de se inscrever no canal, para que a gente esteja juntinho aqui de novo na próxima semana, vivendo a Palavra de Deus. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo, fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.